Olá, pessoal! Escola Domingos Fugrini, Matemática, 7º ano, professora Cassandra. Essa semana nós faremos exercícios sobre geometria. Então, vamos lembrar um pouquinho o que são figuras planas, figuras bidimensionais e tridimensionais. Aprendemos sobre figuras planas que têm duas dimensões. Dizemos que essas figuras têm uma forma bidimensional. Eleve essas formas para uma altura mensurável. Os sólidos visíveis agora têm 3 dimensões e, portanto, são chamados de formas tridimensionais. Vemos ao nosso redor uma variedade de formas tridimensionais nos objetos. Paralelepípedos, cubos, cilindros, cones, esferas, prismas e pirâmides são alguns deles. No caso de algumas formas tridimensionais, como paralelepípedo, cubo, prisma e pirâmide, podemos identificar claramente suas faces, arestas e vértices. Note que vértices é o plural de vértice. O que queremos dizer com os termos faces, arestas e vértices? Cada lado de um polígono é uma superfície bidimensional ou uma superfície plana, chamada face. Duas faces se encontram em um segmento de reta, chamado de aresta. 3 faces se encontram em um ponto, chamado vértice. Vamos aprender mais sobre esses sólidos. Paralelepípedo. Um paralelepípedo tem 6 faces retangulares. Tem 12 arestas e 8 vértices. Cubo. Um cubo tem 6 faces quadradas. Tem 12 arestas de igual comprimento e 8 vértices. Um cubo é um caso especial de paralelepípedo. Prisma. Um prisma possui 2 faces paralelas idênticas chamadas bases, enquanto as outras faces são retângulos. Se a base deste prisma for um triângulo, então ele é chamado de prisma triangular. Se o prisma tiver uma base retangular, é chamado de prisma retangular. Paralelepípedo é outro nome para um prisma retangular. Pirâmide. Uma pirâmide é uma forma com uma única base e as outras faces triangulares. Aqui está uma pirâmide de base quadrada. Sua base é um quadrado. O cilindro, o cone e a esfera não possuem arestas. Um cilindro possui 2 bases circulares paralelas congruentes. Sua superfície lateral é uma superfície curva. Um cone tem uma base circular e um vértice. Sua superfície lateral é uma superfície curva. Uma esfera não tem faces planas. Possui apenas superfície curva. Atividades de geometria. Número 1. Abaixo estão desenhadas as vistas superior e frontal de uma figura. Então, o primeiro desenho é uma vista superior e ao lado a vista frontal. Dentre as opções abaixo, a única figura com estas vistas é... Então, vocês têm que analisar estas figuras e descobrir qual dessas figuras que tem a vista superior e a vista frontal igual ao primeiro desenho. Número 2. É comum encontrar em acampamentos barracas com fundo e que tem a forma apresentada na figura abaixo. Olha a figura da barraca aí. Qual desenho representa a planificação dessa barraca? Estes dois ou estes dois aqui? Então, vocês têm que lembrar como é a planificação desta barraca, lembrando que esta barraca é um prisma triangular, né? Então, qual seria a planificação deste prisma? Número 3. Uma embalagem tem o formato de um cubo, como mostra a figura abaixo.
Uma possível planificação desta embalagem é estas duas ou estas outras duas. Então, essa figura aí, ela tem o formato de um cubo. Como que é a planificação de um cubo? Vamos assistir mais um pouquinho para relembrar? Planificação de sólidos geométricos. Vamos começar? Planificação dos sólidos geométricos é a forma de apresentar os sólidos geométricos usando apenas um plano, ou seja, é a forma de representar um objeto tridimensional em apenas duas dimensões. Mas lembre-se, todos os sólidos geométricos são formados pela união de figuras planas. Então, aqui nós temos o cubo, uma figura tridimensional. Para planificar, nós teríamos que desmontar essa figura. Então, vamos ver como ela ficaria? Olhem só, nós estamos desmontando o cubo. E aí, nós temos a sua representação planificada. Então, na representação planificada do cubo, nós temos, então, todos os seus quadrados, que são as suas faces laterais. Então, no caso do cubo, são 6 quadrados. Então, aqui nós temos a pirâmide de base triangular. Vamos ver como ela fica planificada. Olha só, abrindo a pirâmide, então nós temos o triângulo da base e temos também os triângulos das laterais. Então, aqui nós temos o prisma de base triangular. Olha aqui, ó, um triângulo embaixo, outro triângulo em cima. E as laterais são formadas por quadriláteros. Vamos ver ele planificado. Olha só, abrindo o prisma, então, nós vamos ter esse formato. Os dois triângulos das bases e os quadriláteros das laterais. Então, aqui eu tenho a pirâmide de base quadrada, olha a base dela. Aqui são as suas laterais. Vamos ver como ela fica planificada, então. Vamos abrir esta figura. E aqui nós temos a pirâmide planificada. Vamos agora para o cilindro. O cilindro, ele é composto por duas bases, que são dois círculos. E a sua lateral é arredondada. Porém, se nós cortarmos essa lateral e abrirmos, nós vamos ter um retângulo desta forma. Então, nós temos dois círculos, que é a base de cima e a base de baixo, e a lateral aberta forma um retângulo. Temos também o cone. O cone, ele possui uma única base, que é um círculo, e a lateral, se nós cortarmos e abrirmos, nós vamos ter um setor circular. Olha aqui, ó. É como se nós pegássemos aqueles chapeuzinhos de aniversário e abríssemos ele. Nós teríamos esse formato aqui, tá? É um pedaço de um círculo. A gente chama de setor circular. Temos também o paralelepípedo. O paralelepípedo, ele é um prisma de base retangular. Olha, eu tenho um retângulo na base de baixo, outro retângulo na base de cima, e as suas laterais todas são formadas por retângulos também. Então, ele planificado fica desta forma, ó, base de baixo e base de cima, e as laterais que vão dar a volta, que são 4 retângulos também. Exercício 4. Observe o dado representado pela figura. Que planificação corresponde a este dado? Então, nós temos esse dado aí na figura e precisamos descobrir qual é a planificação do dado. Seria uma destas duas ou poderia ser uma destas duas outras. Então, revejam o vídeo se for preciso e façam a anotação correta. Observe o dado representado pela figura. Que planificação
corresponde a este dado aí. Então, seria esta planificação ou essa daqui. Reparem que as figuras são iguais, mas o que está mudando aí são a quantidade de pinguinhos que tem dentro de cada uma delas. Porque como nós estamos falando de um dado, o dado, né, vai de 1 a 6, tá bom? Veja a planificação do poliedro abaixo. Quantas arestas este poliedro possuirá depois de montado? Então, neste poliedro aqui, nós temos que contar quantas arestas tem. Então, olha, analisem. Nós temos aresta aqui, 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 aqui tem mais uma e aqui tem outra. Só que o que acontece com essas duas últimas? Estas duas últimas, a hora que nós formamos esse poliedro, elas se tornam uma só. Então, nós não podemos contar duas, vocês têm que prestar atenção a hora que vocês forem contar estas arestas. Aqui, olha, embaixo, acontece a mesma coisa. A hora que nós colamos, essa daqui e essa daqui, elas se tornam a mesma. Essas duas outras, olha, esta e esta, também vão se tornar a mesma aresta. Isso acontece com essa daqui e essa daqui, porque nós colamos elas, né? E aqui tem mais uma aresta, certo? Então, prestem bem atenção e contem e vejam qual é a alternativa correta.